É isso aí, pessoal. Vamos à resolução do nosso caso clínico 03, da paciente que fazia uso de AS 100 mg, clopidogrel, também fazia uso de mononitrato de isosorbida, atenolol e diclofenaco. Paciente de número 3, mostrando aí importante interação medicamentosa. Bom, para tal, sou Edson Luiz de Oliveira, sou farmacêutico com aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutoramento em ciências médico-cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará. Mas vamos ao que interessa, que é a resolução. Então, são 4 perguntas. A primeira, o que poderia ser feito para reduzir o risco? Então, idealmente seria o emprego de um só AINE, isso é importante, e a combinação com o ácido acetilsalicílico em baixa dosagem, que no caso seriam a 100 mg, só deveria ser empregado em caso de absoluta necessidade. Se a paciente exige o uso de um medicamento analgésico, por exemplo, um caso de osteoartrite, que não foi relatado no histórico da paciente, empregar um fármaco que tenha menos efeito gastrotóxico. Então, nesse caso, tem que avaliar o grupo de substâncias que possam ser utilizadas dentro da analgesia, sempre lembrando que, nesse caso, seguirá a orientação do prescritor médico. Empregar um gastroprotetor, isso se houver uma avaliação da relação custo-benefício, considerando aí o emprego dos inibidores de bomba protônica, os IBPs, também sob orientação e prescrição médica e orientação do farmacêutico. Evitar o uso de AINE em associação com ácido acetilsalicílico e clopidogrel. Por quê? Porque há o risco do efeito gastrotóxico conhecido da associação dessas substâncias, porque elas isoladamente causam alterações em termos de secreção gástrica. A resolução da segunda pergunta é exatamente quais fatores de risco essa paciente apresenta para ter uma reação adversa gástrica ou um evento adverso gástrico induzido por medicamentos. Primeiro, a paciente está fazendo uso de 2 AINES, o AS e o diclofenaco, junto com o clopidogrel, e que são conhecidos, já mencionados, por ocasionar gastrotoxicidade. Um segundo fator importante é a idade acima dos 60 anos, que é um fator de risco adicional. E o outro dado importante, que é possível que na história prévia da paciente ela tenha problemas gastrointestinais, úlcera gástrica ou do duodenal. Ou ainda, ela pode estar fazendo uso concomitante de corticosteroide, que não foi relatado. E também não foi relatado se a paciente faz consumo de etanol ou se ela é tabagista. Mas esses são os fatores de risco para essa paciente. Para responder ao nosso terceiro questionamento, nós temos, portanto, a indigestão pode ser um sinal de gastrotoxicidade? A resposta é: a indigestão pode ser sim um sintoma de doença gastroesofagiana, por exemplo, um quadro de refluxo gastroesofágico, ou ainda um sinal de reação adversa a medicamento. Vale lembrar que somente 20% dos pacientes que desenvolvem algum problema relacionado à atividade gástrica com o uso de AINES reportam que apresentavam dispepsia anterior. Então, isso indica a forte relação que existe em termos de eventos gástricos e o uso de AINES. Se a senhora B apresentar vômito, ou nesse caso, com sangue, hematêmese, como é chamado, ou fezes escuras, então isso é indicativo de sangramento superior. Vômito com sangue vívido é indicativo de sangramento gástrico, e com o escurecimento das fezes é indicativo que o sangramento vem de áreas superiores do trato gastrointestinal. Então ela tem que procurar imediatamente o prescritor médico, porque é um forte indicativo de úlcera. E, finalmente, respondendo aí a quarta e última pergunta, está relacionada a quais deveriam ser os procedimentos adotados pelo farmacêutico dentro da atenção farmacêutica. Então, o farmacêutico deveria verificar se a senhora B não apresenta sinais ou sinal de gastrotoxicidade, fezes escuras, vômito.
dependendo da frequência e da natureza dos sintomas, e se houver concordância por parte da paciente, o farmacêutico entrar em contato com o prescritor médico para discutir o caso, e alternativamente o farmacêutico poderia aconselhá-la a estabelecer uma rotina de anotações dos sintomas gástricos e, na necessidade do uso de diclofenaco, orientar sobre o emprego possível de antiácido. Mas tudo isso sob o olhar do prescritor, ok? Aspectos importantes dentro desse caso clínico entre o emprego de AINES, clopidogrel e nos AINES o diclofenaco e o AS. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula, nosso próximo encontro com mais um caso clínico.